Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. A gente volta a falar sobre esse calorão que está atingindo várias regiões aqui do país, incluindo o nosso estado, incluindo a nossa região metropolitana, tentando entender, né, o que tem levado a essas temperaturas tão altas assim. Um dos motivos que nos ajuda a entender o fenômeno é o Ninho. A gente sempre fala, né, o Ninho, tem ano que é laninha, coisa e tal. E vamos entender exatamente, né, o que é o Ninho, e o porquê desse ano ele, pelo que está acontecendo, está trazendo essas temperaturas tão altas assim aqui para o país, seca lá na região da Amazônia, chuva não sei aonde, temporais, coisa e tal. O Rui Brando dos Reis, meteorologista do Clima Tempo, está aqui com a gente. Tudo bem, Rui Brando? Como vai? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Band News. Rui Brando, quero começar pelo começo mesmo, que você explica para o nosso ouvinte o que é esse El Ninho que está em atuação e o porquê de, neste ano, por tudo que está acontecendo, as temperaturas estarem ainda mais altas do que a gente estaria acostumado, né, nessa época. Então, eu vou começar já falando assim, o fenômeno El Ninho não é nada de novo. Olha, desde o descobrimento aqui da América, que descobriram que o El Ninho já atuava. O que é El Ninho? Os pescadores na costa do Peru, eles observaram que em determinada época do ano, somente próximo ao Natal, a temperatura da água do mar ficava muito quente. Então, em alusão ao menino Jesus, eles batizaram o fenômeno de El Ninho. E em determinados anos, a temperatura da água do mar estava mais fria. Então, eles puseram o contrário, o Laninha. Então, o El Ninho é o aquecimento da temperatura da água do mar na costa do Peru e do Equador, e o Laninha é o esfriamento, é a temperatura abaixo do normal. Bem, quando se forma o El Ninho, no Oceano Pacífico, ao longo do Equador ali, você tem formação de nuvens, que nós chamamos de cumulonimbus. Essas nuvens têm topo até 500 quilômetros de altura. Então, você tem muita chuva no oceano e você vai ter ar descendente descendo em outras regiões. É o que acontece na Amazônia. Então, você tem uma bolha de ar lá com ar descendente vindo lá do Oceano Pacífico, dificulta a formação de nuvens na Amazônia. Então, anos de El Ninho está relacionado à seca na Amazônia. Sempre nós temos seca na Amazônia. Mas você tem um transporte de umidade por correntes em altos níveis da atmosfera que atinge o sul do Brasil. Então, anos de El Ninho, muita chuva no sul do Brasil. E aqui em Minas Gerais nós ficamos no meio termo. Pouca chuva com temperaturas muito elevadas. Oi, Branco, quem fala é Murilo. Eu queria te perguntar o seguinte, apesar do El Ninho ser um fenômeno aí, como você bem descreveu, bastante antigo, né, que você tem notícia dele há muitos e muitos, aí centenas aí de anos, qual que é o impacto da ação humana, dessa questão aí, da atividade humana nestes fenômenos? Ou, independentemente disso, o El Ninho vai continuar e vai impactar, vai aumentar a temperatura em determinado momento? Então, o que eu estava querendo dizer é exatamente isso. O El Ninho, ele sempre vai aumentar a temperatura aqui, principalmente em Minas Gerais, né? Isso já está cientificamente comprovado que tem uma relação direta. Então, nos últimos 500 anos, sempre quando tem El Ninho, temos temperaturas elevadas, grandes temporais aqui no estado, chuvas com raios, rajadas de vento, e até mesmo granizo durante os meses de primavera e verão, e isso vai continuar ainda nos próximos anos. O homem não tem nenhuma interferência no fenômeno El Ninho. A interferência do homem se faz na questão das mudanças climáticas. Aí sim, nós estamos vendo aí que a cada ano a concentração de dióxido de carbono, óxido de metano, eles estão aumentando muito na atmosfera, então ele está retendo calor. A temperatura do planeta Terra, ela está aumentando pela ação humana. Então, isso começou muito a partir da década de 80, aumentar muito a temperatura. Então, segundo a Organização Meteorológica Mundial, nós já tivemos o mês de julho mais quente, o agosto mais quente da história, o setembro, o outubro. Tivemos aqui em Belo Horizonte, no dia 24 de outubro, né, a temperatura de 38,6 graus, foi o recorde histórico. E só para lembrar, gente, muita gente fala, nunca vi um mês de novembro tão quente. Mas no passado, isso é até a década de 90,
A temperatura máxima que se fazia no mês de novembro aqui era 34,3, não passava disso. Você tinha uma elevação da temperatura, logo em seguida também você tinha uma pancada de chuvas. Tivemos ontem 37,9 graus, né, anteontem. Então, assim, estamos vivendo um momento assim, de recorde e que não é motivo para a gente comemorar nesse momento, vamos dizer. É o ser humano que está causando todo esse problema com a natureza, né? E o ser humano que não lute não, né, Rui Bran, para dar conta disso aí, porque realmente é um desafio. Rui Bran dos Reis, meteorologista da Climatempo. Rui Bran, Luciana Viana falando com você, que saudade, viu? Um prazer falar com você agora. O prazer é todo meu, Luciano. Rui Bran, a gente está falando aí de extremos, né? Altas temperaturas, chuvas intensas, granizo. Agora, chama atenção, por exemplo, temos aí uma previsão de temperatura máxima de 38 graus para sábado agora. E aí na segunda-feira, ou seja, quase que 2 dias quase, né? Depois, a máxima já cai, Rui Bran, drasticamente para 25 graus. Há uma diferença aí de 13 graus. A meteorologia trabalha ali com a previsão, né? Mas como é que a gente explica essa mudança tão brusca de temperatura, essa diferença em pouco espaço de tempo? Olha, uma frente fria, Luciana, que vai estar chegando aqui em Minas Gerais no domingo. E olha, um alerta de fortes temporais no domingo, principalmente nas regiões oeste do estado, sul, zona da mata. Aqui na região central podemos ter chuva de forte intensidade na tarde de domingo e também durante a noite. Então, chuvas com muitos raios, rajada de vento. E com a chegada desse sistema frontal, a partir de segunda, vamos ter aí uma queda brusca das temperaturas, chuva a qualquer hora do dia. Então, a próxima semana vai ser de temperaturas amenas. Então, essa massa de ar quente, ela já tem data para acabar. Vai ser no domingo. Então, domingo é o último dia dessa onda de calor. E eu estava analisando agora os modelos meteorológicos, até para deixar o pessoal mais tranquilo. Até o final do mês não vamos ter mais outra onda de calor. As temperaturas vão se manter amenas até o final do mês, a partir de segunda-feira. Não, eu ia te perguntar isso mesmo. Fibran, para a gente terminar, em setembro a gente teve uma onda de calor, foi até quando o BH registrou o dia mais quente da história, né? Quase 39 graus. Você já falou que para novembro outra onda de calor dessa a gente não tem. Mas com qual antecedência, não é, a meteorologia está conseguindo prever? Pode prever, por exemplo, uma próxima onda de calor ou uma próxima grande tempestade? Como que está isso hoje em dia? Já vou te falar com certeza. Olha, nós conseguimos prever o que nós chamamos de previsão climática. A previsão de tempo hoje já tem um índice bastante grande de acerto, até com 15 dias de antecedência. Mas a partir de 15 dias nós chamamos de previsão climática. É outros modelos que nós utilizamos na Climatempo. Olha, o mês de dezembro está previsto poucas chuvas novamente no estado, então vamos ter uma nova onda de calor no mês de dezembro. E também fevereiro vamos ter uma onda fortíssima aqui em todo o estado, e ela vai ser até com a sensação pior, porque nós vamos ter disponibilidade de umidade, então a sensação térmica vai ser pior, principalmente a do mês de fevereiro. Ai, nossa senhora, deu até um calor aqui. Tá certo, vamos aguardar então. Rui Bran, obrigado, viu, pela conversa, pelas explicações, pela previsão também aqui, né, literalmente. Até uma próxima. Muito obrigado, um prazer falar com todos os ouvintes.